Desde seus primeiros discursos inflamados nas cervejarias de Munique, Adolf Hitler compreendeu o poder brutal da oratória. Em meio ao barulho dos copos e à fumaça de tabaco, suas palavras conseguiam silenciar multidões e atrair a atenção como um imã. À medida que ganhava poder, seus discursos tornaram-se atos massivos, que reuniam multidões por toda a Alemanha. Os comícios de Nuremberg, com milhares de bandeiras, eram organizados nos mínimos detalhes. No Olympiastadion de Berlim, falava diante de dezenas de milhares de pessoas que respondiam em uníssono. No portão de Brandemburgo, seus discursos realizavam-se com grande aparato e organização. Em muitas ocasiões, Hitler demorava até 1 minuto para começar a falar, utilizando o silêncio inicial como parte de sua estratégia para captar totalmente a atenção do público. Mas por que Hitler e os nazistas faziam discursos tão poderosos? Qual era o segredo que transformava suas palavras em uma ferramenta de controle massivo? Os inícios do Führer, seus primeiros discursos. O primeiro comício que fez Adolf Hitler se destacar não foi planejado como tal, mas surgiu quase por acaso no contexto de uma missão de vigilância. Corria o ano de 1919 e Hitler, então um cabo desmobilizado do exército imperial, trabalhava para o departamento de propaganda do exército bávaro. Seu superior, o capitão Karl Mayr, lhe havia atribuído tarefas de observação e controle de pequenos grupos políticos considerados potencialmente perigosos. Foi assim que Hitler chegou a uma modesta reunião em uma cervejaria de Munique, organizada por um grupo praticamente desconhecido, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Naquela noite, presidia o ato Anton Drexler, e o orador principal era Gottfried Feder, que falava sobre teorias econômicas anticapitalistas. Hitler, inicialmente entediado, preparava-se para ir embora. Durante uma troca discreta de opiniões, um assistente chamado Baumann propôs que a Baviera se tornasse independente da Alemanha e se unisse à Áustria. A afirmação provocou uma forte reação no jovem observador que até aquele momento havia permanecido em silêncio, apesar de sua própria origem austríaca. Sem se conter, pediu a palavra e lançou uma intervenção breve, mas contundente, que não apenas refutou o interlocutor, como também surpreendeu os líderes presentes. Sua intensidade, clareza e habilidade para se expressar deixaram uma marcada impressão, especialmente em Anton Drexler, um dos fundadores do partido. Esse momento foi crucial. Drexler ficou impressionado com a eloquência daquele jovem desconhecido e o convidou a se juntar ao partido. Hitler filiou-se formalmente ao Partido dos Trabalhadores Alemães pouco depois, em 19 de setembro de 1919, tornando-se o membro número 555, embora na realidade fosse o número 55, já que a numeração começava no 500 para aparentar mais filiados. Esse discurso improvisado foi o ponto de partida de sua ascensão dentro do partido, que em pouco tempo passaria a chamar-se NSDAP. No comício realizado em 16 de outubro, Adolf Hitler voltou a demonstrar sua habilidade para se conectar com o público, dessa vez em seu primeiro discurso como membro oficial do partido. Apesar de haver apenas 111 pessoas na sala, o impacto foi imediato. Muitos dos presentes saíram profundamente impressionados pela intensidade de sua intervenção. Segundo relata Joachim Fest em sua biografia sobre Hitler, aquele discurso foi uma autêntica descarga emocional. Durante meia hora falou sem freio, canalizando anos de pensamentos reprimidos e frustrações acumuladas desde seus tempos nos albergues para homens. Suas palavras brotavam com uma força incontenível, como se tivessem estado contidas por tempo demais. A intervenção foi uma mistura caótica, mas potente de emoções, raiva e fervor ideológico que manteve sua audiência em suspense. As frases saíam como projéteis, carregadas de imagens abruptas, acusações veementes e uma intensidade que não parecia calculada, mas visceral. Para aqueles que o escutaram naquele dia não restava dúvida. Havia nascido um orador com um magnetismo incomum. Um dos presentes naquela primeira intervenção pública, Hans Frank, recordaria mais tarde o impacto que lhe causou ouvir Hitler pela primeira vez. Causou-me uma forte impressão desde o início. Não se parecia em nada com os discursos políticos comuns. Tudo nele era direto, simples, nascia do coração
e conseguia comover-nos profundamente. Nesse momento, Hitler já começava a se destacar dentro do Partido dos Trabalhadores Alemães, tendo assumido o papel de responsável pela propaganda, um cargo a partir do qual começaria a construir sua rápida ascensão dentro do movimento. Os discursos de Adolf Hitler eram autênticas representações cuidadosamente planejadas, onde nada era deixado ao acaso. Desde a postura física que adotava, sempre em uma posição dominante, elevada em relação à sua audiência, até sua linguagem verbal, agressiva, enérgica e enfática, cada elemento era projetado para gerar um forte impacto emocional. Sua oratória inscrevia-se dentro de um modelo totalitarista, no qual o discurso não apenas transmitia ideias políticas, mas buscava inocular uma ideologia absoluta, concentrada em sua figura como líder supremo, o Führer. O conteúdo de seus discursos apelava constantemente a uma mitologia nacionalista, evocando um passado glorioso, como o Império Romano, e contrastando-o com um presente marcado pela humilhação, pela crise econômica, pelo desemprego, pela dívida da Primeira Guerra Mundial e pelo avanço do comunismo. Essa narrativa dual criava uma tensão emocional que permitia a Hitler canalizar a frustração coletiva para inimigos concretos. Dessa forma, embora seus discursos estivessem cheios de contradições e ilógica, o efeito emocional era tão poderoso que a audiência raramente o percebia. Como ele próprio sustentava, o conhecimento não leva à ação, e sim o sentimento. Hitler também se apresentava como uma figura paternalista e messiânica, alguém que falava não apenas pelo povo, mas como o povo. Essa personalização da mensagem criava um vínculo direto com os ouvintes, que chegavam a se identificar emocionalmente com ele. Os discursos eram autênticas interpretações teatrais, carregadas de gestos dramáticos, pausas calculadas e um ritmo ascendente que culminava em uma enxurrada de exaltação ideológica. Como o discurso oral não permite uma análise pausada como o texto escrito, a audiência deixava-se arrastar pela emoção do momento, imersa em uma atmosfera coletiva de exaltação. O objetivo final era hipnotizar o público, liberar seu subconsciente coletivo e oferecer-lhe uma saída para sua situação desesperadora. Hitler utilizava uma linguagem vitimista e polarizadora, que definia o conflito em termos absolutos, nós ou eles, vítimas ou algozes. Quem compartilhava suas ideias fazia parte de uma comunidade superior. Quem não o fazia tornava-se automaticamente inimigo. Esse inimigo era identificado como uma doença do corpo nacional que deveria ser eliminada: os judeus, os comunistas, os deficientes, os homossexuais. Todo o discurso girava em torno de conceitos como Alemanha e povo, palavras-chave repetidas uma e outra vez para reforçar a unidade interna. O chamado do Führer, Discurso à Juventude Alemã, Nuremberg, 1935. O discurso de Adolf Hitler às juventudes hitleristas, pronunciado em 14 de setembro de 1935, durante o Congresso do Partido em Nuremberg, foi uma das intervenções mais simbólicas do regime nazista em relação à juventude alemã. Uma cena impactante mostrava 50.000 jovens das juventudes hitleristas alinhados com precisão em um estádio colossal, atentos e cativados por um discurso que se prolongava por mais de uma hora. O orador, de estatura baixa e aparência pouco destacada, vestia um uniforme justo com a gola abotoada até em cima. Frequentemente, erguia o punho cerrado para enfatizar suas palavras, interrompido pelos brados da multidão que entoava Sieg Heil. Os adolescentes, encantados, pareciam desejar que a alocução não terminasse. Em seu discurso, Adolf Hitler criticou a suposta decadência da juventude durante a República de Weimar e apresentou o ideal nazista, ágil como um galgo, resistente como o couro e duro como o aço da Krupp. As imagens preservadas do evento, celebrado em 14 de setembro de 1935 no Congresso Nacional de Nuremberg, refletem uma encenação meticulosa, semelhante à do documentário propagandístico de Leni Riefenstahl, O Triunfo da Vontade, realizado um ano antes. Close-ups de jovens loiros, tomadas de um estádio lotado, e a figura dominante do Führer criavam uma atmosfera quase cerimonial, característica das manifestações do nacionalsocialismo e dos discursos de Hitler.
Nos primeiros anos de sua ascensão, Hitler destacou-se como um orador eficaz, capaz de captar a atenção das massas com discursos que apelavam às emoções e ao nacionalismo. No entanto, à medida que consolidava seu poder, a forma como apresentava seus discursos adquiriu uma importância crescente. Desde 1930, e especialmente depois de 1933, a encenação de suas intervenções públicas, com desfiles, símbolos e uma coreografia cuidadosamente planejada, começou a eclipsar o próprio conteúdo de suas palavras. Já nas eleições de 1932, essa teatralidade havia deixado uma impressão notável nos meios conservadores, que destacavam mais a encenação do que as mensagens transmitidas. A desmedida pompa com que esses atos eram organizados era evidente em eventos como o desfile de 1º de maio, após a chegada dos nacional-socialistas ao poder em 1933. Calcula-se que 1,5 milhão de pessoas se reuniram nos campos de Tempelhof. O Ministério da Propaganda detalhava minuciosamente a logística. Com uma formação de 6 pessoas por fila, podiam mobilizar-se 18 mil pessoas por hora. Estimava-se que a primeira onda chegaria às 2 da tarde e que a manifestação começaria às 8 da noite. O controle absoluto dos meios de comunicação encarregava-se de garantir que os discursos de Hitler gerassem o efeito desejado. Os principais jornais reproduziam integralmente suas palavras no dia seguinte. Eram transmitidas como notícia principal no rádio e as gravações eram projetadas pouco depois nos cinejornais semanais dos cinemas alemães. Foi assim que frases como a exortação a ser rápido como um galgo, resistente como o couro e firme como o aço da Krupp se propagaram amplamente até se tornarem expressões de uso comum, sem que se lembrasse sua origem na propaganda nazista. Resistente como o couro e cães como modelo para a juventude são ideais peculiares os que Hitler proclamava em seu exaltado discurso. No entanto, essa comparação não foi uma invenção de sua intervenção diante das juventudes hitleristas em 1935, mas já aparecia uma década antes em seu manifesto Minha Luta. Nesse texto, essas qualidades eram apresentadas como virtudes militares, sem um propósito educativo explícito. Ainda assim, é evidente a importância que o autor atribuía à mentalidade e conduta castrenses que se converteriam em pilares da ordem social que o regime nacional socialista buscava impor. Para 1935, o poder de Hitler já estava plenamente consolidado. O Partido Nacional Socialista Alemão havia alcançado 3,5 milhões de filiados e a oposição interna havia sido eliminada. Era o momento adequado para projetar o poder do regime para o exterior. A reintrodução do serviço militar obrigatório, eliminando assim uma das restrições mais importantes do Tratado de Versalhes, marcou um passo decisivo rumo à remilitarização do país. O discurso de Hitler às juventudes hitleristas em Nuremberg não ficou sem consequências. Em 1936, essa organização foi reconhecida como a única agremiação juvenil do país, e a partir de 1939 a filiação tornou-se obrigatória. Cerca de 8 milhões de crianças e adolescentes, a partir dos 10 anos de idade, vestiam uniforme, treinavam nas escolas, participavam de manobras militares e faziam juramentos à bandeira. Tudo isso com o propósito de serem ágeis como galgos, resistentes como o couro e duros como o aço da Krupp, e de se prepararem para matar e morrer na guerra que se aproximava. A voz do Führer. Obsessões e ritual nos discursos de Hitler. Uma série de cartas escritas pelo otorrinolaringologista Karl Otto von Eichen revelou detalhes sobre os tratamentos que Adolf Hitler recebeu para preservar sua voz, a qual atribuía um valor fundamental em seu papel como líder. Nesses documentos, eram descritos com precisão alguns dos procedimentos médicos aplicados, e ficava evidente a enorme importância que Hitler dava à sua capacidade oratória. Von Eichen havia enviado essas cartas à sua prima Marie Stenneberg e permaneceram guardadas no âmbito familiar até que seu tataraneto, Robert Döpgen, as descobriu enquanto examinava arquivos antigos com fins acadêmicos. A descoberta permitiu conhecer uma faceta pouco conhecida do ditador, seu constante temor diante da possibilidade de perder a voz
o que o tornava vulnerável perante sua imagem pública. Naquela época, Karl Otto von Eichen era o otorrinolaringologista mais renomado da Alemanha e atendeu Hitler durante aproximadamente 10 anos, desde que começaram suas dificuldades vocais em 1935. Desde sua primeira consulta, Hitler manifestou um marcado temor de padecer alguma doença grave e pediu para ser informado com total franqueza sobre seu estado. Esse primeiro encontro ocorreu em 23 de maio de 1935, na Chancelaria do Estado, em Berlim. Os documentos médicos registravam o paciente sob o nome de Adolf Müller, embora mais tarde se tenha comprovado que se tratava de Adolf Hitler. A voz do líder nazista foi um instrumento-chave de seu poder, já que seus discursos inflamados e calculadamente teatrais lhe permitiam consolidar o apoio popular e manter o controle sobre as massas. As cartas revelaram que, em uma ocasião, Hitler decidiu adiar uma intervenção cirúrgica para extirpar um pólipo nas cordas vocais, depois que o médico lhe explicou que, após a operação, deveria guardar repouso vocal. Preferiu esperar até ter pronunciado um discurso importante antes de se submeter ao procedimento, deixando claro até que ponto valorizava sua capacidade de falar em público. Na correspondência, von Eichen jamais fez menção ao fato de que seu paciente era responsável por milhões de mortes durante o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Seu relato se manteve dentro dos limites estritamente médicos, sem referências ao contexto histórico e moral que cercava o homem que atendia. Além de sua voz, outro elemento crucial na figura de Adolf Hitler era sua linguagem corporal. Cada gesto, movimento das mãos, postura ou expressão facial fazia parte de uma cenografia cuidadosamente elaborada. Embora proclamasse sua fé no destino e estivesse convencido de que suas palavras e ações eram guiadas por uma espécie de força superior, quase como se atuasse sob a influência de uma vontade sobrenatural, havia múltiplos aspectos de seu comportamento que ele não deixava ao acaso. Muito pelo contrário, estudava-os com meticulosidade e os adaptava aos seus interesses, moldando-os segundo o que considerava mais eficaz para seus fins. A oratória de Adolf Hitler, intensa, agressiva e carregada de dramatismo, converteu-se em uma de suas marcas pessoais mais reconhecíveis, visível já desde seus primeiros passos na cena política. Sua habilidade quase inata para dominar as multidões, emocionar e convencer através da palavra, era cultivada com extremo cuidado. Nada era deixado à improvisação em seus discursos. Cada detalhe era pensado pelo Führer, que dirigiu o destino do Terceiro Reich com violência e brutal determinação. Essa faceta foi imortalizada pelas lentes de seu fotógrafo pessoal, Heinrich Hoffmann. Não apenas se encarregava de documentar a imagem pública do ditador durante seus atos e turnês, como também foi quem lhe apresentou Eva Braun, uma jovem assistente de cabelo loiro e encaracolado, que mais tarde se tornaria sua companheira inseparável. Nos intervalos em que não fotografava o líder nazista, Hoffmann colaborava ativamente no aperfeiçoamento de seu inconfundível estilo de expressão, refinando os aspectos mais teatrais de sua oratória. Formavam uma dupla perfeitamente engrenada. Ao poderoso e magnético discurso de Hitler, Heinrich Hoffmann aportava imagens cuidadosamente compostas, tomadas dramáticas em preto e branco que ressaltavam o melhor perfil do líder nazista. Essas fotografias não apenas tinham valor propagandístico, mas também serviam como referência para que Hitler aperfeiçoasse seus movimentos, posturas e gestos. As imagens eram, por si só, um guia para sua encenação. Hoffmann começou com um modesto estúdio na Schellingstrasse, número 50, mas em 1929 mudou-se para um espaço mais amplo e moderno, o NSDAP Fotohaus Hoffmann, localizado na interseção da Amalienstrasse com a Theresienstrasse, em Munique. Ali, além de realizar retratos, oferecia venda de câmeras e rolos fotográficos. Dentro desse estúdio, Hitler também exercia seu autoritarismo. Dava ordens precisas sobre quais fotografias deviam ser conservadas e quais deviam ser eliminadas sem contemplações. Foi nesse ambiente que o célebre fotógrafo conseguiu documentar um Hitler que ensaiava meticulosamente cada um de seus movimentos com a precisão de um ator de cinema.
Cada gesto, cada postura era estudado até alcançar a perfeição desejada pelo ditador, que buscava projetar uma imagem exata e controlada. Hoffmann teve incontáveis sessões com um Hitler que praticava em privado sua oratória, refinando sua técnica diante da câmera. Mas quando o ditador revisava as imagens, se alguma não cumpria suas expectativas, ordenava de imediato que o negativo fosse destruído e que jamais se mostrasse aquela fotografia a ninguém. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Hoffmann foi preso pelas forças de ocupação norte-americanas, acusado de colaborar ativamente com o regime nazista. Durante sua detenção, os aliados confiscaram seus arquivos pessoais, apoderando-se de muitos dos negativos originais daquelas imagens impactantes e reveladoras que documentavam o processo meticuloso de construção da figura pública de Hitler. Felizmente, Heinrich Hoffmann não obedeceu completamente às ordens de Hitler e conseguiu, de alguma forma, resguardar quase todo o extraordinário arquivo fotográfico que hoje adquire um valor histórico incalculável. Após cumprir uma pena de 10 anos de prisão, foi libertado em 1955 e, uma vez em liberdade, decidiu finalmente dar a conhecer as imagens que durante tanto tempo haviam permanecido ocultas. Essas fotografias terminaram por ilustrar as páginas de um livro que escreveu com o título Eu Fui Amigo de Hitler. No prólogo dessa obra, Hoffmann comentava que em algumas tomadas Hitler parecia um bufão, mas que isso evidenciava seu empenho em experimentar com sua própria imagem. Segundo ele, isso o convertia em um político notavelmente moderno para sua época, alguém que compreendia o poder do visual muito antes de que se tornasse uma ferramenta padrão na propaganda política. Hoje, 90 anos depois de que aquelas fotografias fossem tiradas, em 1934, torna-se mais claro do que nunca o lugar central que ocupava a imagem e a linguagem corporal na estratégia do ditador. Na solidão de um estúdio fotográfico, Hitler ensaiava com frieza suas poses e movimentos mais frenéticos, construindo milimetricamente o personagem que dominaria as massas. E conseguiu. Para a desgraça de milhões de pessoas que morreram como consequência do totalitarismo e da barbárie nazista, sua mensagem chegou com uma eficácia implacável. Leni Riefenstahl, a mulher que transformou Hitler em mito. O encontro entre Leni Riefenstahl e Adolf Hitler ocorreu em particular e marcou um ponto de inflexão na vida de ambos. Hitler havia assistido a Luz Azul, a estreia cinematográfica de Riefenstahl, em uma projeção reservada para ele. O filme, que ela mesma dirigiu e protagonizou com poucos recursos, o impressionou profundamente. Nele, descobriu não apenas um talento cinematográfico fora do comum, mas também uma mulher cuja beleza e presença física encarnavam o ideal ariano que o regime desejava projetar. Rapidamente, Hitler compreendeu que Leni poderia ser muito mais que uma artista. Poderia se tornar um instrumento estético do poder. Sua relação não foi íntima no sentido carnal, mas sim política e simbólica. Hitler não queria simplesmente tê-la por perto. Desejava integrá-la ao aparato do Terceiro Reich como figura-chave na construção do imaginário visual da nova ordem. Leni, por sua vez, aceitou o papel com entusiasmo. A fascinação era mútua. Ele via nela a representação da nova Alemanha, e ela via nele a possibilidade de levar sua visão artística a níveis impensáveis, com recursos ilimitados e liberdade criativa dentro dos limites do regime. Foi assim que Riefenstahl se tornou a grande cineasta do nazismo. Em 1935, apenas 3 anos após aquele primeiro contato, dirigiu sua obra mais célebre, O Triunfo da Vontade. O documentário, que retratava o congresso do Partido Nazista em Nuremberg, foi filmado com uma estética monumental, quase religiosa, que transformou um ato político em um ritual cinematográfico de glorificação. A figura de Hitler aparecia envolta em símbolos, massas perfeitamente organizadas e uma coreografia de poder que transmitia ordem, grandeza e destino. O filme foi considerado uma obra-prima do cinema por sua inovação técnica, montagem dinâmica e domínio da imagem, mas também ficou marcado por sua finalidade, exaltar um regime totalitário. Anos depois, O Triunfo da Vontade continuaria sendo objeto de análise tanto por seu valor cinematográfico quanto por sua carga propagandística.
O filme teve como eixo central o Congresso do Partido Nacional Socialista Alemão, celebrado na cidade de Nuremberg em setembro de 1934. Esse evento, que reuniu mais de 700 mil membros do NSDAP, da SA, da SS, das Juventudes Hitleristas e de outras organizações afins, foi concebido não apenas como uma demonstração de unidade política, mas como um espetáculo massivo, meticulosamente organizado para ser imortalizado pelas câmeras de Leni Riefenstahl. Durante vários dias, realizaram-se marchas, discursos, rituais simbólicos e cerimônias de lealdade, tudo desenhado com precisão quase militar. Um dos momentos-chave foi o discurso de Adolf Hitler, no qual proclamou a consolidação do regime e reafirmou seu papel como líder indiscutível do povo alemão. Recém-nomeado presidente do Reich, após a morte de Paul von Hindenburg um mês antes, Hitler usou o comício para declarar publicamente a fusão entre a figura do chanceler e a do chefe de Estado, o que na prática o convertia no Führer absoluto da Alemanha. Sua mensagem girava em torno da ideia de unidade nacional, obediência, pureza racial e grandeza futura. Também discursaram outros líderes nazistas, como Rudolf Hess, que abriu o Congresso com um tom messiânico, e Heinrich Himmler, que exaltou a disciplina da SS. Ao contrário do documentário tradicional, Riefenstahl construiu sua obra com uma clara intenção estética e propagandística, rompendo com os princípios de objetividade do gênero. O filme não busca relatar nem analisar, mas sim exaltar e glorificar. A diretora faz uso de tomadas elevadas, enquadramentos simétricos e uma montagem rítmica que transforma os desfiles em uma coreografia visualmente impactante. Os discursos não aparecem completos, mas fragmentados, como parte de uma trilha sonora que acompanha visualmente a exaltação do poder nacional socialista. O próprio Hitler é filmado a partir de ângulos que reforçam sua imagem de líder carismático, quase divino. O título do filme, O Triunfo da Vontade, inspirado em ideias nietzschianas, responde a um objetivo propagandístico direto: apresentar o Führer como o instrumento da ressurreição alemã, o homem destinado a restaurar a glória perdida após o Tratado de Versalhes. Sob a direção de Riefenstahl, o Congresso de Nuremberg tornou-se o primeiro ato político pensado inteiramente como espetáculo visual, planejado em cada detalhe para sua filmagem e posterior distribuição em massa. Foi, sem dúvida, o nascimento do cinema político como arma de controle ideológico e o ponto culminante da aliança entre arte e poder no Terceiro Reich. O Triunfo da Vontade não se limitou a registrar o evento político tal como ocorreu. Em vez disso, transformou a realidade em função das exigências visuais da linguagem cinematográfica. O filme foi construído como uma obra artística com uma clara intenção propagandística, onde a cenografia, a luz e o enquadramento foram desenhados com tanto cuidado quanto o conteúdo ideológico. Albert Speer, arquiteto pessoal de Hitler e mais tarde apelidado de o Arquiteto do Diabo, participou ativamente da produção, desenhando os cenários monumentais e os sistemas de iluminação que dariam às imagens seu caráter grandioso e quase místico. A estreia oficial do filme ocorreu em 28 de março de 1935 e rapidamente obteve reconhecimento internacional. Foi premiado no Festival de Cinema de Veneza e no de Paris, onde a crítica elogiou sua forma inovadora e a estética impecável da diretora. Com esses prêmios, Leni Riefenstahl conseguiu se posicionar como uma figura central do cinema europeu, e seu nome passou a circular fora das fronteiras alemãs com admiração e assombro. O sucesso lhe conferiu uma plataforma ainda maior. Em 1936, aproveitando seu crescente prestígio, Riefenstahl dirigiu Olímpia, um ambicioso documentário sobre os Jogos Olímpicos de Berlim. Essa nova obra, considerada outra joia técnica, selou sua reputação como a cineasta mais reconhecida do mundo naquele momento. Sua capacidade para capturar a beleza do corpo humano em movimento, seu domínio do ritmo e da imagem e suas constantes inovações visuais foram louvadas até por aqueles que questionavam sua proximidade com o regime nazista. Mas um aspecto-chave de sua carreira foi o apoio absoluto que recebeu do poder. Enquanto muitos cineastas alemães sofriam cortes e censura,
Riefenstahl contava com acesso ilimitado a recursos. Embora Hitler sempre demonstrasse uma admiração especial por ela, foi Joseph Goebbels, ministro da propaganda, quem a cobriu de favores, proteções e fundos. Cada projeto que ela propunha recebia luz verde, independentemente dos custos. Ao contrário de outros artistas da época, Riefenstahl trabalhou com liberdade financeira e logística, mesmo quando a guerra já exigia sacrifícios de todos os setores culturais do país. Foi, sem dúvida, a protegida do regime. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Leni Riefenstahl foi presa pelas autoridades aliadas e passou cerca de 4 anos detida, entre prisões e centros de internamento. Só em 1952 um tribunal a declarou isenta de responsabilidade direta por crimes nazistas, qualificando-a como simpatizante, mas não colaboradora ativa. Uma vez libertada, optou por deixar para trás sua faceta de cineasta política e orientou sua vida para novas paixões, entre elas o mergulho e a fotografia etnográfica, dedicando-se durante anos a documentar as culturas e rostos de tribos africanas, especialmente no Sudão. Apesar da passagem do tempo, Riefenstahl continuou sendo uma figura controversa. Em 1991, já com 89 anos, visitou a Espanha para apresentar seu livro de memórias, uma autobiografia na qual relatava sua relação com o regime nazista, os obstáculos que enfrentou no exterior durante o Terceiro Reich e os momentos difíceis vividos após a guerra. Durante o evento, as imagens de seus filmes, tanto na frente quanto atrás das câmeras, acompanharam seu relato. Sua energia incomum e lucidez surpreenderam todos os presentes, que não tardaram a fazer perguntas incômodas sobre seu passado. Uma das grandes dúvidas persistentes entre o público e a imprensa foi se Riefenstahl havia mantido uma relação pessoal além da profissional com Adolf Hitler. Ela respondeu com sua já característica confiança. Hitler era uma pessoa extraordinariamente agradável. Seu carisma era inegável. No entanto, também foi categórica ao rejeitar qualquer vínculo político formal. Nunca fui membro do Partido Nazista, afirmava sem titubear. Em suas próprias palavras, recolhidas em suas memórias, recordava um momento vivido em Hollywood, pouco depois do Pacto de Munique, quando lhe perguntaram diretamente: "Você foi amante de Hitler?" Com um sorriso costumava responder: "Não, isso são rumores sem fundamento. A única coisa que fiz foi realizar documentários para ele." Sua vida estendeu-se por mais de um século. Faleceu em 8 de setembro de 2003, 2 semanas após completar 101 anos. Sua morte não foi reconhecida oficialmente por nenhuma instituição alemã, e nenhuma figura do Estado expressou condolências públicas, deixando claro que seu legado, embora influente no cinema, continuava envolto em sombras e polêmicas. A voz de Goebbels, o orador mais letal do Reich. Ao ingressar no Partido Nacional Socialista, Joseph Goebbels iniciou sua trajetória ocupando-se dos assuntos financeiros do movimento, uma responsabilidade que assumiu com eficácia em um momento em que a organização enfrentava graves dificuldades econômicas. Foi em 1924 que conheceu Adolf Hitler, pouco depois de este ter sido libertado após sua prisão pelo fracassado Putsch de Munique. O encontro marcou profundamente ambos. Reconheceram-se como oradores talentosos, e Hitler viu em Goebbels uma ferramenta fundamental para conquistar o terreno político. 2 anos depois, em 1926, ele lhe atribuiu uma tarefa considerada ingrata: assumir a liderança do partido em Berlim, uma cidade hostil ao nacional-socialismo, onde a maioria do eleitorado simpatizava com conservadores monarquistas ou partidos de esquerda. O desafio era imenso. Assim que chegou à capital, Goebbels desceu do trem na estação de Potsdamer Bahnhof, arrastando sua bagagem e um exemplar de Mein Kampf debaixo do braço. Sem demora, dirigiu-se à sede local do NSDAP, decidido a impor ordem entre os militantes dispersos. Seu primeiro objetivo foi sanear as finanças do partido. Exigiu que 600 dos 1.000 filiados contribuíssem com uma mensalidade de 3 marcos e estabeleceu a cobrança de entrada nos comícios como fonte adicional de receita. Também reestruturou a atividade de rua do partido, reorganizando as SA sob o comando de Kurt Daluege, com o objetivo de torná-las mais eficientes nas ruas berlinenses. Paralelamente, fundou o jornal Der Angriff, o Ataque,
que se tornaria sua principal ferramenta de propaganda. Para aumentar a visibilidade do NSDAP em um ambiente marcadamente hostil, Goebbels recorreu a técnicas visuais agressivas. Substituiu os antigos cartazes de propaganda por pôsteres de grande formato, com cores chamativas e mensagens provocativas como Lenin ou Hitler, ou O Kaiser da América fala em Berlim. Seu objetivo era simples: provocar uma reação, boa ou má, desde que o partido estivesse na conversa pública. Como ele mesmo expressou com franqueza, os berlinenses devem nos insultar, caluniar, combater, espancar, mas têm que falar de nós. Durante essa fase, Goebbels cunhou vários de seus lemas mais célebres, que ilustram sua visão irrestrita da propaganda. Na propaganda, como no amor, tudo é permitido. A propaganda é como a arte, não precisa se ajustar à verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna realidade. E a frase que sintetizava seu culto ao líder: Hitler é a Alemanha, como a Alemanha é Hitler. Essas expressões tornaram-se pilares de sua estratégia, cimentando sua reputação como o arquiteto da máquina propagandística do Terceiro Reich. Os discursos de Joseph Goebbels transformaram-se em verdadeiros espetáculos públicos, impossíveis de ignorar. Seu estilo oratório, repleto de intensidade e carisma, conseguia atrair multidões e mantê-las cativadas. Antes de cada intervenção, era habitual que perguntasse a seus colaboradores: que música vamos tocar hoje? Refletindo a dimensão quase teatral de seus comícios. As arengas do chamado gênio do microfone vinham acompanhadas de toda uma montagem visual: bandeiras tremulando, marchas militares, cantos e coreografias perfeitamente sincronizadas. Sempre entrava no palco com atraso intencional, sabendo que o suspense elevava a expectativa do público. Em uma ocasião, chegou a um evento de táxi, o que gerou críticas por parte de Otto Strasser, que considerou desnecessário o gasto. Goebbels respondeu com sarcasmo: Você não entende o que é propaganda. Deveria ter chegado em 2 táxis, um para mim e outro para minha mala. Esse anedotário ilustra sua compreensão do impacto visual e simbólico na construção de imagem. Os confrontos violentos com os comunistas, que costumavam invadir para sabotar os eventos do NSDAP, eram frequentes. Quando eclodiam distúrbios, Goebbels aproveitava cada incidente como uma oportunidade propagandística. Sabia transformar qualquer desgraça em narrativa heróica. Por exemplo, quando seu motorista Albert Tonac foi golpeado na cabeça com uma garrafa, ele o fez entrar no palco em uma maca, gerando uma imagem dramática que comoveu o público. Esse tipo de encenação reforçava o vitimismo do partido e seu papel de resistência nacional. Outro caso emblemático foi o de Horst Wessel, um jovem militante assassinado por comunistas, a quem Goebbels elevou à categoria de mártir. Seu nome foi usado para batizar o hino oficial do partido, consolidando sua memória dentro do culto nacional socialista. Apesar do sucesso propagandístico, os constantes confrontos obrigaram, em várias ocasiões, a polícia a suspender os atos do NSDAP por motivos de segurança. Diante disso, Goebbels demonstrava astúcia. Reconvertia os eventos cancelados em reuniões esportivas ou excursões, contornando assim as restrições legais e garantindo que os encontros ocorressem de qualquer forma, mesmo sob outro nome. Essa flexibilidade tática contribuiu para que o movimento mantivesse sua presença na cena pública, mesmo em circunstâncias adversas. Os discursos de Joseph Goebbels no Reichstag caracterizavam-se por um tom provocador e agressivo que não tardou a gerar consequências. Em fevereiro de 1932, foi expulso do parlamento após lançar insultos ao então presidente Paul von Hindenburg, um ato que marcou um ponto crítico em sua carreira política. Pouco depois, em abril daquele mesmo ano, enfrentou uma acusação de alta traição, impulsionada por seus adversários dentro do próprio parlamento. Para completar, em julho, enquanto visitava sua cidade natal de Heide, uma multidão enfurecida o atacou com pedras, embora tenha saído ileso do incidente. Naquele momento, sua figura parecia estar em queda livre. Contudo, tudo mudou drasticamente em janeiro de 1933, quando o NSDAP chegou ao poder e Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Com a instauração do Terceiro Reich, Goebbels recuperou não apenas sua influência,
mas alcançou uma das posições mais decisivas dentro do novo aparato de poder. Em 13 de março de 1933, foi oficialmente nomeado ministro da propaganda do Reich e simultaneamente assumiu o cargo de Gauleiter, governador do partido em Berlim. Ambas as funções manteria até o fim de sua vida, consolidando-se como um dos homens mais próximos e influentes de Hitler. Toda a sua experiência política prévia, centrada especialmente na conquista do eleitorado da capital alemã, ficou registrada em duas obras autobiográficas que ele mesmo escreveu. A primeira, intitulada A Batalha por Berlim, Kampf um Berlin, narra seu enfrentamento com os partidos rivais na capital, enquanto a segunda, do Palácio Imperial à Chancelaria do Reich, vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, descreve seu percurso desde as margens da política até o centro do poder nacional. A noite em que Goebbels hipnotizou a Alemanha, Totaler Krieg no Sportpalast. O discurso pronunciado por Joseph Goebbels em 18 de fevereiro de 1943 no Sportpalast de Berlim é lembrado como um dos momentos mais inquietantes, mas também mais eficazes, da história da propaganda do século XX. Muitos o consideram uma demonstração impactante do poder da retórica dentro do regime nazista. Segundo uma análise publicada no Die Welt em 2013, aquele evento foi descrito como uma obra retórica de grande precisão, um movimento propagandístico bem-sucedido que conseguiu prolongar a agonia do Terceiro Reich por vários meses. O escritor Raphael Seligman o qualificou como possivelmente o ato de sugestão política mais impactante da história moderna, que provocou uma reação psicológica massiva, com consequências reais no plano militar e social. As imagens do discurso de Goebbels, particularmente o momento em que ele formula a infame pergunta sobre a guerra total e a multidão ruge com entusiasmo, continuam a aparecer constantemente em documentários sobre o nazismo. Esse episódio ficou gravado na memória coletiva como um símbolo de manipulação em massa. Muitas obras educacionais reproduzem as 10 perguntas finais que encerraram o discurso, convidando os estudantes a examinar tanto o seu conteúdo quanto as técnicas oratórias utilizadas para mobilizar uma nação. Há 3 razões principais pelas quais esse discurso conservou tanta presença ao longo do tempo. A primeira é seu caráter emblemático como evento propagandístico, encenado com precisão milimétrica em um local carregado de simbolismo e amplamente transmitido por meios como o rádio, a imprensa escrita e os cinejornais. A cobertura midiática foi total, o que multiplicou seu impacto. A segunda razão é a própria figura de Goebbels. Esse discurso exemplifica de maneira especialmente crua seu estilo propagandístico, meticuloso, implacável e emocionalmente calculado. Representa sua habilidade de empregar todos os recursos disponíveis com frieza estratégica e um fanatismo sem limites. Assim, o discurso tornou-se o arquétipo da propaganda nazista, e seu legado continua vivo. Até hoje, acusar alguém de fazer propaganda como Goebbels equivale a uma grave condenação moral e política, usada como argumento final em muitos debates ideológicos contemporâneos. Um terceiro elemento que mantém viva a ressonância do discurso de 18 de fevereiro de 1943 é seu caráter como caso exemplar de manipulação coletiva. A intervenção de Goebbels no Sportpalast é frequentemente citada como uma demonstração extrema de como uma multidão pode ser conduzida emocionalmente a posições radicais. O público, visivelmente exaltado, não apenas aprovou a proposta de guerra total, como também clamou por uma versão ainda mais extrema, aceitando sem questionamentos os termos do orador. As frases lançadas por Goebbels eram acolhidas com entusiasmo, enquanto o auditório parecia disposto a segui-lo sem reservas, como num transe coletivo. Esse fenômeno tem sido interpretado como uma prova de quão vulnerável pode ser uma sociedade submetida a um bombardeio incessante de propaganda e alimenta a teoria de que a Alemanha nazista caiu sob o influxo hipnótico de um sistema midiático totalitário que anulou o pensamento crítico. A célebre expressão guerra total, que se converteu no núcleo simbólico daquela jornada em Berlim, não foi uma invenção de Goebbels. A frase já circulava com força desde meados dos anos 1930, convertida em uma consigna estratégica por influência do general Erich Ludendorff, veterano da Primeira Guerra Mundial.
Seu livro, publicado em 1935, intitulado precisamente Der Totale Krieg, teve grande impacto na Alemanha da época e ajudou a consolidar essa ideia como um princípio militar e político-chave para o futuro enfrentamento global. Ludendorff reuniu duas ideias principais. Por um lado, a crença de que qualquer guerra futura só poderia ser vencida se todo o aparato estatal, econômico e social se subordinasse completamente ao esforço bélico. Por outro, a necessidade de uma preparação ideológica intensiva mesmo em tempos de paz. Através dessa lógica, fomentava-se a transformação do Estado em uma comunidade armada permanente, uma estrutura em que o indivíduo perdia a autonomia em favor do coletivo nacional em armas. Assim, conceitos como a militarização total da produção, o controle absoluto sobre a força de trabalho, a propaganda dirigida tanto ao interior quanto ao exterior e a criação de uma frente interna unificada e hermética tornaram-se pilares dessa visão. Nesse contexto, o discurso de Goebbels não apenas retomou o lema da guerra total, mas o reativou como uma consigna emocional, mobilizadora e perigosamente eficaz para um país que já vivia sob uma ideologia de mobilização permanente. O próprio Erich Ludendorff, que adotou e promoveu essas ideias, considerava que a questão do abastecimento tanto para a população quanto para o exército podia ser resolvida com meios técnicos e organizacionais. No entanto, para ele o desafio central de uma guerra total não era logístico, mas espiritual. Alcançar uma coesão interna baseada em uma suposta unidade racial herdada e consolidada sob uma liderança política forte, encarnada em um comandante supremo que dirigisse os assuntos do Estado em função dos objetivos bélicos, mesmo em tempos de paz. Assim, o conceito de guerra total, segundo Ludendorff, não apenas tinha uma base pragmática, mas também uma carga simbólica e emocional profundamente enraizada na ideologia Völkisch, que apelava ao despertar da alma nacional sob a orientação de um líder carismático predestinado. Muitos desses componentes, a mobilização total da sociedade, a economia subordinada à guerra e, sobretudo, a invocação de uma comunidade unificada sob uma liderança inquestionável, aparecem com força no discurso de Joseph Goebbels em 1933. Como Ludendorff, Goebbels não se limitou a oferecer medidas concretas. Sua mensagem também continha um apelo à unidade espiritual do povo, à devoção absoluta ao Führer e uma denúncia agressiva daqueles que, segundo a narrativa nazista, ameaçavam essa unidade: os judeus. Na realidade, o ministro da propaganda não construiu uma nova teoria, mas reutilizou um discurso já difundido, com múltiplas camadas que combinavam elementos técnicos, ideológicos e míticos. Se analisa o conjunto, o evento em si, a figura de Goebbels, o impacto propagandístico atribuído ao ato e a força simbólica do termo guerra total, é possível ver como esse momento alimentou a construção de um mito duradouro. No entanto, os estudos historiográficos mais recentes desmontaram muitas dessas construções. Demonstraram que, longe de ser uma manifestação unificada do poder nazista, o discurso surgiu em um contexto de profunda crise interna dentro do regime e foi parte de uma luta pelo controle político num momento em que a Alemanha sofria importantes reveses militares, especialmente após a derrota em Stalingrado. Este livro dedica-se precisamente a essa análise: explorar os antecedentes políticos e as consequências reais do ato propagandístico no Sportpalast. A abordagem divide-se em dois capítulos centrais: um dedicado aos contextos históricos e políticos que precederam o discurso e outro aos efeitos que ele produziu posteriormente. Ambos estão enquadrados por um terceiro capítulo que apresenta o texto integral do discurso, acompanhado de um comentário crítico e detalhado para facilitar sua compreensão em toda a sua complexidade. O último discurso de Hitler, a voz final do Terceiro Reich. Em 30 de janeiro de 1945, exatamente 80 anos atrás, Adolf Hitler enviou sua última mensagem pública ao povo alemão. Foi uma gravação pré-produzida, transmitida pelo rádio às 10 da noite, enquanto o Terceiro Reich desmoronava sob o avanço aliado. Pouco tempo depois desse comunicado, o ditador se trancou no bunker da chancelaria, um refúgio subterrâneo de onde nunca mais sairia com vida. Proclamou-se eterno, destinado a durar 1 milênio,
Mas o Terceiro Reich sobreviveu apenas 12 anos. Nasceu sob a promessa de restaurar a grandeza perdida da Alemanha, devolver-lhe seu lugar no mundo e vingar as humilhações sofridas após a Primeira Guerra Mundial. Seu líder culpou os judeus e as potências estrangeiras por todos os males do país e se apresentou como o salvador do povo alemão. O que se seguiu foi uma das tragédias mais profundas do século XX. Uma guerra que ceifou milhões de vidas, reduziu cidades a cinzas e arrastou a Alemanha a uma derrota total. A nação ficou dividida, marcada pela dor, pela vergonha e pelo trauma. Uma ferida que só começaria a cicatrizar com a queda do Muro de Berlim em 1989. Em 30 de janeiro de 1933, há 92 anos, Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler do Reich. Apenas 2 dias depois, em 1º de fevereiro, dirigiu-se pela primeira vez ao povo alemão com uma mensagem carregada de promessas de unidade, grandeza e renovação. 12 anos depois, exatamente em 30 de janeiro de 1945, pronunciou seu último discurso público, desta vez diante de uma Alemanha arrasada, em ruínas. Assim como naquela primeira mensagem, o líder nazista voltou a apelar para uma visão dissociada da realidade, ignorando as evidências do colapso iminente. Em vez de aceitar a derrota, pediu sacrifício total a uma população já devastada pela guerra. Aqueles a quem prometera prosperidade, agora oferecia apenas morte ou resistência até o fim. Em janeiro de 1945, as forças soviéticas já haviam penetrado profundamente no território alemão. O avanço rumo a Berlim era constante e as tropas alemãs não conseguiam contê-lo. Hitler, no entanto, continuava acreditando que, uma vez assegurado o acesso ao petróleo húngaro, poderia liberar unidades suficientes da Wehrmacht para reforçar a defesa da Alta Silésia, uma região que naquele momento ainda estava sob controle nazista, mas que em breve cairia nas mãos do Exército Vermelho. Essa zona correspondia a partes do que hoje são Polônia, República Tcheca e Eslováquia. Hitler estimava que precisava de 2 meses para se reorganizar e resistir, mas o tempo jogava contra ele. A situação não permitia tamanha espera. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, seu mais leal seguidor, anotou em seu diário que os planos do Führer refletiam uma visão impregnada de irrealidade, completamente dissociada da gravidade do momento. No dia 30 de janeiro, ao se completarem 12 anos desde sua ascensão à chancelaria do Reich, Hitler decidiu se dirigir novamente ao povo alemão. Naquela mesma manhã, havia recebido um relatório devastador por parte de Albert Speer, ministro de armamentos e principal arquiteto do regime. No documento, Speer advertia que a economia de guerra e a produção militar estavam praticamente colapsadas. A perda da Alta Silésia havia cortado o fornecimento necessário de armas, tanques e munições, o que tornava impossível manter as tropas equipadas na linha de frente. Portanto, escrevia Speer, o valor de nossos soldados já não pode compensar a superioridade em recursos do inimigo. Hitler reagiu com rejeição. Não tolerava esse tipo de notícia. Proibiu Speer de compartilhar o documento com outros membros do governo e deixou claro que qualquer conclusão sobre a situação do armamento deveria ser tratada exclusivamente por ele. Mais tarde, informou a Goebbels que emitiria uma mensagem à nação para comemorar o aniversário do que ele chamava de tomada do poder. A decisão pegou Goebbels de surpresa. Desde a derrota em Stalingrado, Hitler havia evitado completamente falar em público e estava há 2 anos sem se dirigir diretamente à população. Desta vez também não faria uma aparição pessoal. A mensagem seria uma gravação de áudio, transmitida às 10 da noite daquele mesmo 30 de janeiro. Goebbels temia, e provavelmente com razão, que em um momento tão crítico, com as forças inimigas se aproximando do coração da Alemanha, a ausência do Führer em um evento simbolicamente tão importante fosse interpretada como uma admissão tácita do colapso militar, algo que já era evidente. Era vital para o regime manter o moral do exército e a determinação do povo civil. Qualquer sinal de fraqueza ou resignação poderia acelerar a queda final. Naquela que seria sua última intervenção pública, exatamente 12 anos após seu primeiro discurso como chanceler, Hitler tentou levantar o ânimo do povo alemão. Dirigiu-se à nação com o propósito de reacender o espírito combativo,
apelando à entrega total e exigindo, sem rodeios, o sacrifício mais extremo. Como de costume, evitou qualquer assunção de responsabilidade e recorreu mais uma vez à ideia de uma conspiração internacional judaica como causa da situação crítica que a Alemanha atravessava. Não vale a pena discutir com esses eternos tolos que acreditam que uma Alemanha desarmada não teria sido alvo dessa conspiração judaica mundial, afirmou. E para reforçar seu argumento, recorreu a imagens animais. Pensar assim seria como negar as leis básicas da natureza. Quando um ganso indefeso não foi devorado por uma raposa por não ter intenções hostis? E em que momento um lobo deixou de atacar porque as ovelhas não têm proteção? Essas comparações cruas e simbólicas ocultavam o que os ouvintes realmente esperavam, uma explicação clara sobre o futuro da guerra. Mas Hitler, mais uma vez, escolheu o caminho da evasão retórica e do discurso ideológico, em vez de enfrentar a desesperadora realidade militar que pairava sobre o Terceiro Reich. Hitler iniciou seu último discurso fazendo alusão à sua primeira mensagem de fevereiro de 1933 e lançou uma crítica aos países europeus por, segundo ele, terem permitido apenas 6 anos de paz. Evitou toda responsabilidade no início do conflito, cuja origem foi a invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939. A seguir, defendeu sua gestão de governo durante o período pré-guerra, destacando que, segundo suas palavras, nesses 6 anos, com esforços sobre-humanos, conseguimos restaurar a capacidade de resistência da nação alemã e fortalecer sua autoconfiança, além de qualquer equipamento militar. Apesar da crítica situação militar naquele momento, tentou projetar otimismo com uma declaração de esperança em uma vitória que já se mostrava inviável. O destino terrível que está se desenrolando no leste, com suas consequências devastadoras para povos e cidades, será finalmente superado com esforço máximo, apesar dos reveses e das duras provações. No entanto, tudo indicava que essa previsão não poderia se concretizar. Enquanto os campos de concentração na Europa Oriental eram evacuados pelas forças alemãs numa tentativa de ocultar as evidências dos crimes cometidos, Hitler insistia em culpar fatores internos e externos pelo colapso da Alemanha, fazendo referência a elementos da política e da economia passadas, e afirmando que o futuro só poderia ser enfrentado com uma organização social baseada na ordem e no dever compartilhado. Nos trechos finais da mensagem, concentrou sua atenção na ameaça que, do seu ponto de vista, representavam os exércitos inimigos, especialmente o avanço soviético, já nas proximidades de Berlim. Afirmou que, independentemente dos planos de seus adversários ou do sofrimento infligido ao país, o maior perigo seria não resistir. Com essas palavras, encerrou um discurso que refletia a tensão de um regime em seus últimos dias e uma desesperada convocação à perseverança diante de um desfecho cada vez mais inevitável. Em seu discurso final, Hitler estendeu seus alertas também aos países aliados, particularmente à Grã-Bretanha, afirmando que o conflito teria consequências para todos, não apenas para a Alemanha. Atribuiu ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill a responsabilidade principal pelo desencadeamento da guerra. Assegurou que as potências ocidentais não conseguiriam conter o avanço da influência soviética e que, segundo ele, a evolução política e social desses países os conduziria inevitavelmente a uma transformação profunda e destrutiva. Também afirmou que as nações europeias menores, que haviam confiado nas garantias de apoio dos aliados, enfrentavam agora um destino incerto e grave, independentemente de quando se manifestassem as consequências. Consciente de que os líderes aliados, Roosevelt, Churchill e Stalin, se preparavam para definir em alta o futuro da Europa e as condições para a rendição alemã, Hitler reagiu com dureza, embora sem se referir explicitamente à conferência. Rejeitou qualquer tentativa de influenciar a Alemanha por meios diplomáticos ou propagandísticos, afirmando que tais manobras não teriam efeito em um povo, segundo suas palavras, preparado para resistir. Na realidade, suas afirmações eram mais uma demonstração de desafio retórico do que uma avaliação realista. Sua mensagem não oferecia nenhuma informação sobre o estado da guerra, nem sobre a dramática situação militar da Alemanha, que em janeiro de 1945 enfrentava ofensivas decisivas em todas as frentes.
Como no início de sua carreira política, Hitler voltou a recorrer a frases grandiloquentes e promessas vagas, sem mencionar as duras realidades que seu país enfrentava. Ao final, não ofereceu soluções nem saídas. O único caminho que restava para a exausta população alemã, após anos de guerra, destruição e perdas, era uma única opção: resistir até o fim, mesmo que esse fim já estivesse claramente traçado. Em sua última mensagem à nação, Hitler não fez nenhuma menção à possibilidade de negociar com os aliados, nem falou de um eventual cessar-fogo ou rendição. Pelo contrário, apresentou a resistência como a única via aceitável, mesmo diante da derrota iminente. Nesta batalha decisiva, só há uma ordem: quem lutar com honra pode proteger sua vida e a de seus entes queridos. Mas quem virar as costas ao país por covardia encontrará um destino desonroso, declarou. Ironicamente, apenas 3 meses depois, em 30 de abril de 1945, Hitler cairia no bunker da chancelaria, junto de sua recém-casada esposa, Eva Braun. Nos últimos parágrafos de sua alocução, voltou a se apresentar como um líder escolhido por um destino superior, afirmando que sua vida estava marcada por uma missão pessoal e ineludível. Neste dia não quero deixar dúvidas. Minha existência é regida por um único dever: servir e lutar por meu povo. Somente aquele que me designou essa tarefa pode me liberar dela. Aquela bomba que explodiu a poucos metros de mim, em 20 de julho, não cumpriu sua missão. O fato de eu ter sobrevivido interpreto como mais um sinal de que ainda devo cumprir minha missão, declarou em referência ao atentado fracassado contra sua vida. No entanto, o que propunha não era uma saída pacífica nem uma reconstrução racional, mas uma resistência sem condições, mesmo à custa de mais destruição. Com o mesmo ênfase com que dirigiu o país durante anos de guerra, convocou mais uma vez a continuar lutando, mesmo quando o desfecho era evidente. Por isso convoco todo o povo alemão, especialmente aqueles que me acompanharam desde o início e todos os soldados, a manter um espírito de resistência ainda mais firme. Só assim poderemos um dia colocar sobre os túmulos dos que caíram nesta luta uma coroa que diga: "E, no entanto, vencestes." Naquela altura, no entanto, o país estava exausto, e a promessa de uma vitória final já era uma ilusão completamente desfeita. O discurso de Hitler foi transmitido por todo o território alemão. Em Bamberg, uma cidade bávara situada às margens do rio Regnitz, também foi ouvido com clareza. Ali, um batalhão da Wehrmacht, reunido em formação, ouviu em silêncio as palavras do líder. Ao final da mensagem, a rádio estatal deu lugar à execução do hino nacional. Os soldados, como de costume, se puseram de pé com solenidade. Apenas 2 deles levantaram o braço direito em sinal de adesão. O restante permaneceu imóvel. Foram os únicos a fazer a saudação nazista, em um gesto que contrastava com o silêncio dos que os rodeavam.